Só esperar a galera voltar, tá, moçada? Tô aqui já, viu? Já tô vendo quem voltou já. Ô, Ismael, eu tô achando que eu confundi, foi a via. Você tava no oxidativo, eu achei que você tava no útero. Por isso que eu falei que é negócio. Tá. Ismael, Pode perguntar. essas aulas vão ficar gravadas? Sim. Vão ficar gravadas e vocês vão ter acesso pelo Ava. Eu vou deixar o link lá no Ava. Foi bom você perguntar. O Isaac perguntou? Isso. Qual vai ser o processo, Isaac? Eu vou falar no final, repito para todo mundo ver, porque não está todo mundo aí. O processo vai ser o seguinte agora, nós vamos usar Então Ismael, pode falar depois quando todo mundo voltar. Deixa eu falar um negócio. Ah. Bom, moçada, vamos retomar, senão a gente vai perder muito tempo aí. Vamos lá. Bom, nós estamos falando do processo metabólico, da quebra da glicose para extrair energia dela para restaurar a ATP, ok? Esse processo de quebra da glicose, que se chama glicólise, resulta, a partir de 10 reações químicas diferentes, a quebra da glicose resulta em 2 compostos de 3 carbonos, cada um deles, chamado ácido pirúvico. Então, é como se a glicose fosse quebrada ao meio e formasse 2 substâncias novas chamadas ácido pirúvico. Ok. Esse ácido pirúvico, ele vai ter 2 caminhos. Ok? Esse ácido pirúvico vai ter 2 caminhos.
Quando não tem oxigênio suficiente na mitocôndria, esse ácido pirúvico temporariamente vira o que a gente conhece como ácido lático. Até aqui tranquilo? Tranquilo. Então, o ácido pirúvico formado pela quebra inicial da glicose vai ter dois caminhos diferentes. Quando ele é liberado no citoplasma e lá na mitocôndria não tem oxigênio suficiente, esse ácido pirúvico temporariamente vira ácido lático. Como que isso acontece? O ácido pirúvico reage temporariamente com os íons hidrogênios que foram liberados pelo processo de glicólise e que foi parte dele carreado pelo NAD. Então, esse ácido pirúvico reage com o íon H+, e vira ácido lático. Fechou? Bom, se lá na mitocôndria tem O2 suficiente, esse ácido pirúvico faz outro caminho. Ok? O ácido pirúvico reage com a coenzima A. Ok? E vira acetil CoA. Todo mundo entendeu ou não? Entendi, eu entendi. Até aqui tranquilo? Por mim, sim. Vamos lá. Se lá na mitocôndria tem O2 suficiente, beleza? O ácido pirúvico não vai reagir com H+ e formar ácido lático. Ele vai reagir com a coenzima A e formar acetil-CoA. Fechou? Sim. Então, esse processo em que o ácido pirúvico reage com os íons H+ e forma ácido lático, esse processo é um processo anaeróbio. Ou seja, não tem O2 participando do processo. Fechou até aí? Bom, se o ácido pirúvico reage com a coenzima A e forma acetil-CoA, ele vai dar início ao ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs denota o processo aeróbio. O que quer dizer um processo aeróbio? E o oxigênio vai participar do processo de degradação daqui em diante. Fechou ou não? Ismael, Sim. então, por exemplo, se possui oxigênio, vai entrar no acetil ciclo de Krebs. Sem o oxigênio, ácido lático. Isso. Vamos lá. Qual é o resultado do processo de glicólise? O processo de glicose vai fazer o quê? Formar dois ácidos pirúvicos. Fechou? Então, o processo de glicólise, que é a quebra da glicose, gera dois ácidos pirúvicos. Ok? Esses dois ácidos pirúvicos, quando não tem oxigênio suficiente na mitocôndria, eles reagem temporariamente com íons H+ e viram ácido lático. Então, aqui encerrou o processo glicolítico anaeróbio, formou ácido lático. Se lá na mitocôndria tem oxigênio suficiente, o ácido pirúvico então vai tomar outro caminho. Ele vai reagir com a coenzima A e formar um ciclo de Krebs. Esse processo é o processo oxidativo, ou seja, aeróbio. Tranquilo? Bom, ciclo de Krebs a gente viu. Qual é a razão do ciclo de Krebs? Liberar íons de hidrogênio para ser transportado pelo NAD e pelo FAD para a cadeia de elétrons, para a cadeia respiratória. Ok?
a gente viu no videozinho lá que essa transferência de íons lá na crista mitocondrial é que promove a grande formação de ATP. Beleza? O que seria a grande formação de ATP? Lá na transferência de elétrons, naquele vídeo que a gente viu, é que são formados 34 ATPs só naquele processo. Beleza ou não? Beleza. Querem fazer alguma pergunta? Vamos lá, vamos para a parte prática, para a gente e já que vocês não estão perguntando, deixa eu perguntar para vocês aqui. Vamos lá. Qual é o papel do NAD e do FAD? Transportador de elétrons. Hã? A função? Transporte. Qual é a função? Transportador de elétrons? Isso. Para onde? De onde para onde? Do ciclo de Krebs. Não, peraí. Para mitocôndria. Crista mitocondrial. Não, mas fala do processo mesmo. Você começou certo. Tá. De onde o NAD tira íons de hidrogênio? Da glicólise e do ciclo de Krebs. Correto? Não? Isso. Correto. Todo mundo acompanhou? Quem está falando? Gladstone. Gladstone. Tranquilo, Gladstone? O restante entendeu ou não? Tranquilo. Sim. Sabe essa via que você mostrou antes de você entrar nessas perguntas aí? Que é a anaeróbica e a aeróbica? Sim. Então, falar. ela tem a possibilidade de ser dessa forma que se mostrou? Qual forma? É que vira o piruvato, né? Sim. Aí, deixa eu ver se você vai voltar. Ah, não, você mostrou, você digitou. O quê? Isso. Isso pode acontecer, uma via ser anaeróbica e outra aeróbica? Uma ter oxigênio e outra não? Tipo assim, na quebra do piruvato, forma duas estruturas de piruvato. Aí tem a possibilidade de uma ser anaeróbica e outra... Tem. Tem não, né? Isso acontece o tempo inteiro. É? Sim. É porque eu achei que as duas, tipo assim, as duas seriam, tipo assim, a mesma via, entendeu? Quantos... Todo mundo está entendendo a pergunta do Gladstone? Quantas moléculas de glicose vocês acham que são quebradas por segundo? Ah, eu não sei, não. Não, vocês dezenas, centenas? Ah, deve ser. São muitas, né? Sim. Eu acho que é milhares. De dezenas, não chega a milhares, não, mas de dezenas a centenas de moléculas de glicose. Suponhamos que 100 moléculas de glicose estão sendo quebradas em 1 segundo. Beleza? Sim. No indivíduo que é sedentário, são 100 moléculas. No indivíduo que é sedentário, eu vou extrapolar aqui um valor, tá? Não é exatamente esse valor, não. Vou extrapolar, só para vocês terem uma ideia. No indivíduo sedentário, dessas 100 moléculas que são quebradas ao mesmo tempo, em 1 segundo, eu poderia dizer que 40 moléculas vão ser formadas decorrente dessa quebra, vão ser formados ácido pirúvico e acetil-CoA, e 60 moléculas vão gerar ácido lático. Entendeu ou não? Entendi. As coisas acontecem simultaneamente. Aí, se eu comparar esse indivíduo sedentário, em que 100 moléculas quebradas por segundo, 40 vão gerar ciclo de Krebs e 60 vão gerar ácido lático, significa dizer que se eu estou gerando 60 moléculas de glicose estão gerando ácido lático, eu vou dizer que eu estou produzindo muito ácido lático, correto ou não? Sim. Correto. Essa atividade vai encerrar rapidinho, correto ou não? Correto. Se eu pegar essas mesmas 100 moléculas de glicose sendo quebradas no músculo treinado, indivíduo treinado, eu diria que 80 moléculas gerariam ciclo de Krebs
e 20 moléculas de glicose virariam ácido lático. Todo mundo entendeu ou não? Mas por que isso acontece de forma diferente no indivíduo treinado e destreinado? Porque o indivíduo treinado tem mais mitocôndria, consegue transportar mais oxigênio, consequentemente ele disponibiliza oxigênio em maior quantidade e menos glicose vai virar ácido lático. É isso que acontece. Todo mundo entendeu? Entendi. Então, se eu quebro hoje, dia 27 de março, estou sedentário, eu estou quebrando a cada 100 moléculas, 40 vira ciclo de Krebs, 40 vira ácido lático. Daqui a 3 meses, se eu fizer esse mesmo processo, essa mesma atividade, quebrando essas 100 moléculas de glicose, eu poderia dizer que 50 a 60 formariam ciclo de Krebs e de 30 a 40, de 40 a 50 formariam ácido lático. Daqui a um ano, eu poderia dizer que 70 formaria ciclo de Krebs, 30 formaria ácido lático. O que eu estou mostrando com vocês? Que o efeito do treinamento regular e sistemático aprimora a capacidade do corpo de quebrar a glicose de forma oxidativa. Por quê? Porque o treinamento propicia melhor transporte de oxigênio, aumenta a quantidade de mitocôndrias e o tamanho das mitocôndrias. Então, o processo de biodisponibilizar oxigênio fica aumentado. Consequentemente, as glicoses que são quebradas, uma grande proporção dela vai virar ciclo de Krebs. Todo mundo entendeu? Entendi. Sim. Ô, Ismael, então, por exemplo, quando o cara é treinado, ele tem uma melhor frequência cardíaca. Isso ajudaria também? Isso ajuda, na verdade? Perfeito. O que que o corpo faz para disponibilizar mais oxigênio no sistema? O que o corpo faz? O sistema cardiocirculatório fica mais eficiente. O que significa isso? Bombeia mais sangue e transporta mais sangue. O coração fica mais forte, ele bombeia mais sangue por cada batimento e os vasos sanguíneos se dilatam mais. Então, para cada batimento do coração, mais sangue circula para chegar no músculo. Isso é o primeiro ponto. Isso é eficiência cardiocirculatória, beleza? O que mais acontece? O nosso pulmão, quando é treinado, ele consegue colocar mais oxigênio no sangue. Então, quando eu coloco ar no pulmão, e lá nos alvéolos tem a troca respiratória, né? Em que o oxigênio entra no sangue, o gás carbônico entra no alvéolo, a gente chama de troca respiratória, beleza? No pulmão treinado, para cada ventilação, para cada volume de ar que você coloca no pulmão, mais oxigênio entra na circulação sanguínea. Entenderam ou não? Sim. Entendi. Então, eu tenho mais oxigênio entrando no sangue, eu tenho o coração batendo com mais força, eu tenho o vaso sanguíneo dilatando mais. Presta atenção. Além disso, eu tenho mais transportador de oxigênio no sangue, que é chamado de hemoglobina. Tudo isso acontece simultaneamente. À medida que o pulmão coloca mais oxigênio, consegue colocar mais oxigênio, ao mesmo tempo vai ser produzido mais hemoglobina no sangue. Ao mesmo tempo, o coração está ficando mais forte e, ao mesmo tempo, os vasos estão dilatando mais. Mas de nada disso adiantaria se eu colocasse mais oxigênio no sangue, transportasse mais sangue para o músculo, de nada adiantaria isso tudo se lá no músculo não aumentasse a capacidade de usar oxigênio. Entenderam ou não? E qual é a mudança? Entendi. Qual é a mudança que acontece no músculo, na célula muscular, para conseguir utilizar tanto oxigênio disponibilizado pelo sistema cardiovascular e respiratório? O que acontece? Aumenta a quantidade e o tamanho das mitocôndrias. Ah, sim. Se eu tenho mais mitocôndria, eu tenho mitocôndrias maiores, eu tenho mais ciclo de Krebs e eu tenho mais cadeia respiratória acontecendo em cada mitocôndria. Todo mundo entendeu ou não? Agora. Ficou claro? Ao mesmo tempo que todas essas mudanças acontecem, eu também produzo mais armazenamento de ATP, eu produzo mais armazenamento de fosfocreatina, eu produzo mais
armazenamento de ATPase, que é a enzima que quebra e restaura o ATP. Eu produzo mais armazenamento de creatinokinase, que é a enzima que quebra a fosfocreatina. Eu aumento o armazenamento de NAD, eu aumento o armazenamento de FAD, eu aumento o armazenamento de mioglobina, que é o transportador de oxigênio dentro do músculo. Eu aumento tudo para usar oxigênio. Significa dizer, na prática, que eu estou melhorando o condicionamento do organismo. É isso que é a melhoria do condicionamento aeróbio. Beleza? Melhorar Beleza. o sistema cardiovascular, melhorar o sistema respiratório, melhorar o sistema de transporte e melhorar o sistema de utilização do oxigênio. Então, quanto mais aprimorado for o organismo para usar oxigênio, menos ácido lático ele vai produzir durante o exercício. Todo mundo entendeu ou não? Sim. Sim. Por que o corpo produz e acumula ácido lático? Porque ele tem baixa capacidade de utilizar oxigênio na mitocôndria. Se eu treino e isso melhora, eu produzo, consequentemente, menos ácido lático. Se eu produzo menos ácido lático, eu consigo durar mais tempo no exercício e eu consigo fazer exercício com maior intensidade. Todo mundo entendeu? Sim. É nesse ponto que eu estou querendo chegar. Estou mostrando para vocês que como é que isso acontece no nosso músculo de forma que o corpo consegue quebrar o carboidrato e tirar energia para formar ATP. Esse é o X da questão dessa aula. Como é que ele faz isso? Por esse processo que nós estamos discutindo. Então, a glicose é quebrada pelo processo de glicólise e forma ácido pirúvico. O ácido pirúvico, se tem mitocôndria suficiente lá para armazenar o oxigênio, o ácido pirúvico, uma grande quantidade do ácido pirúvico formado pela quebra da glicose, vai ser direcionado para formar acetil-CoA e ciclo de Krebs na mitocôndria. Se não tem oxigênio suficiente, essa glicose que foi quebrada, parte dela, não vai conseguir entrar na mitocôndria, porque não tem oxigênio para toda a glicose quebrada. Todo mundo entende? Sim. O que acontece, então, com esse ácido pirúvico que foi formado? Porque a glicose está sendo quebrada. O que acontece com esse ácido pirúvico que foi formado pela quebra da glicose, considerando que não tem oxigênio suficiente para receber ele? O que acontece com ele? Temporariamente, ele reage com H+, com os íons hidrogênio, e essa reação do ácido pirúvico com hidrogênio forma uma nova substância lático. chamada ácido lático. Todo mundo entendeu? Entendeu? Sim. Então, vamos lá. Se eu quebro a glicose, formo um ácido pirúvico, e esse ácido pirúvico não entra na mitocôndria, ele vira ácido lático, dá para entender que o ATP formado vai ser só do processo da glicólise? Sim ou não? Repete a pergunta. Vamos de novo. Se eu quebro a glicose, ok? E o ácido pirúvico que foi formado não vai para a mitocôndria. Ele forma ácido lático. Ou seja, acabou o processo de quebra da glicose aí. Quando eu formei ácido lático, significa que a glicose não vai mais ser quebrada. Acabou o processo de quebra da glicose. Fechou ou não? Fechou. Então, se eu encerrei o processo no ácido lático, eu só consegui produzir os ATPs que foram formados na glicólise. Todo mundo entendeu? Sim. Vamos lá, aqui, ó. Vamos lá na contazinha. Então, ó. Eu tenho um ATP formado na glicólise que não depende de oxigênio. É um processo anaeróbio. Fechou ou não? Fechou. Do ciclo de Krebs para baixo, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, são processos metabólicos que acontecem na mitocôndria. Então, só vai acontecer ciclo de Krebs, só vai acontecer cadeia respiratória se o ácido pirúvico formado entrar na mitocôndria. Fechou ou não? Fechou. Sim. Ótimo. Então, se a glicose quebrada formou ácido lático e encerrou o processo aí, eu só formei 2 ATPs pela quebra da glicose. Fechou ou não? Fechou. Mas, se o ácido pirúvico formado vai entrar na mitocôndria porque tem oxigênio, o processo continua até o final, até a cadeia respiratória.
E aí, a glicose, em vez de formar só 2 ATPs na glicose, vai formar 38 ATPs. Essa é a mágica do metabolismo aeróbio. Fechou agora? Fechou. Ficou bacana? Nesse processo, quando Sim. não entra na mitocôndria, aí forma 2 ATPs, aí volta o processo todo de novo. Sim. Vamos lá. Excelente pergunta. Entenderam? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim. Ótimo. Que maravilha. Muito bom. Então vamos lá. Aí a pergunta, Ismael, beleza. O ácido lático foi formado aqui no músculo, tá vendo? Glicólise, piruvato. O piruvato reage com o íon H+, e forma ácido lático no músculo. Fechou ou não? Fechou. Ok. Uma parte desse ácido lático fica preso no músculo. Ele fica lá, acumulando. Enquanto tem exercício, vai acumulando. Outra parte desse ácido lático cai na corrente sanguínea. Então, o ácido lático foi formado no músculo, cai na corrente sanguínea, vai para o fígado, para o cérebro ou para o coração. São 3 órgãos que conseguem usar o ácido lático que foi despejado na corrente sanguínea. Fechou ou não? Fechou. Então, enquanto tiver acontecendo o exercício nessa intensidade e que no qual está sendo produzindo ácido lático, uma parte do ácido lático fica no músculo, vai se acumulando, e é esse acúmulo do ácido lático que vai gerar fadiga, e uma parte desse ácido lático cai na corrente sanguínea e vai para o fígado, para o cérebro e para o coração. Coração. Esses 3 órgãos conseguem reconverter ácido lático em piruvato e glicose e utilizar como energia lá dentro. Fechou? Fechou. Quando é que esse lactato vai voltar a ser piruvato de novo, Ismael? Quando encerrar a atividade. Então, parei a atividade, entrei em fadiga, encerrei. Aquele ácido lático que foi acumulado dentro do músculo, ele volta a ser piruvato e aí vai formar ácido de Krebs. Todo mundo entendeu? Entendi. Eu estou dizendo o seguinte, se você formar ácido lático, ele não vai ficar o resto da vida lá formado como ácido lático, não. Ele vai ser reconvertido. Ok? Aí vai ser quebrado de novo. Não, ele vai ser reconvertido. Como é que ele é reconvertido, mano? Vocês conseguem imaginar como é que ele é reconvertido? Como é que se forma ácido lático? Piruvato sem oxigênio. Não, como é que se forma? Como é que o lactato é formado? Quando o piruvato reage com os íons H+. Sim ou não? Sim. Ou seja, como é que eu torno o lactato, como é que eu faço com que o lactato vire o piruvato? Eu tiro os íons H+. Todo mundo entendeu? Sim. Olha a formulazinha do piruvato aqui, tá vendo? Do ácido pirúvico. Carbono, 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 2 oxigênio, 1 oxigênio. Fechou isso aí? Fechou. Aí, olha o lactato. É a mesma cadeia de carbono, ó, com hidrogênio e oxigênio, só que tem 2 íons H+. Tá vendo aqui? A mais. Entendi. Se eu pegar isso aqui e comparar com isso, qual que é a diferença? Esses 2 íons H+. Tá vendo? Como é que eu faço isso aqui voltar a ser isso aqui de novo? Depois No caso, o lactato é positivo Hã? ou negativo? No caso, o lactato é negativo ou é positivo? Ele Vai continua poder negativo virar. por causa desse radical aqui, ó. Ah, tá. A carbonila, tá? Todo mundo entendeu ou não? Sim ou Entendi. não? Não, eu entendi agora. Então, o lactato é negativo. Os dois são negativos, o piruvato e o lactato, Tá. tá? Vamos lá. O piruvato virou lactato e acumulou no músculo durante o exercício. Acabou o exercício. O que acontece? Acúmulo. A mesma enzima chamada desidrogenase lática, a mesma enzima, vem aqui e tira esse íon H+, e esse aqui, e libera para quem pegar? Adivinhe? Para o NAD. Nath. O NAD vai na mitocôndria e transfere os elétrons. Todo mundo entendeu? Aquele ácido Sim. lático foi formado, voltou a ser piruvato e voltou a formar ATP via aeróbia. Fechou? Fechou. Fechou. Alguém está com dúvida?
Então, NAD pega os elétrons, leva para a mitocôndria e o lactato volta para o piruvato. Volta a ser piruvato. Isso, entendi. Imaginem vocês, deixa eu fazer uma analogia bacana aqui. Imaginem vocês, carnaval. Deixa eu pegar o exemplo aí, o Lucão. É o cara mais animado da turma. Lucão. Lucas está agora aí. Bom, Lucas vai pular carnaval. Ele bota uma máscara e vai pular carnaval. Agora o Lucas é o Lucas mascarado. Fechou ou não? Sim. O que é a máscara? O que é a máscara no Lucas? São os H+. Agora o Lucas quer voltar para casa e voltar a ser o Lucas. O que ele faz? Tira a máscara. Tira a máscara. Tira a máscara. Então o que é o ácido lático? É o ácido pirúvico com uma máscara de carnaval. Todo mundo entendeu? Eu entendi. O lactato volta a ser ácido pirúvico. Sim. É só tirar a máscara de carnaval. Não vou esquecer disso mais não, né? Não, isso. Pegando eu como exemplo, tem como esquecer, não. Tem não, né? Ótimo. Bacana. Fechou, galera? Fechou. Fechou? Esse processo em que o lactato é formado e reconvertido em piruvato, tanto no músculo, quanto no fígado, quanto no cérebro, é chamado ciclo de Cori. O que é o ciclo de Cori? É o ácido pirúvico formando ácido lático e depois o ácido lático voltando a ser ácido pirúvico. Eu acabei de falar do Lucas aí da máscara de carnaval. Fechou? Beleza. Vamos lá. Se eu perguntasse assim, quantos ATPs são formados pelo processo de glicólise anaeróbia? 2. 2. 2. Não é isso? Isso. E se eu perguntasse assim, quantos ATPs são formados pelo processo de glicólise aeróbia? 2 também. 2? Todo mundo Eu concorda? acho que é 4. Dá para entender que o processo da glicólise continua em ciclo de Krebs de cadeia respiratória se tiver oxigênio? Sim ou não? Sim. O que é isso aí? Quem está cantando aí? Quem está cantando aí? Ah, minha mãe canta na cozinha, mas esquece. Ah, é? Cantora ela? Ah, fala que ela tem uma voz bacana, hein? Tem futuro. Olha aqui. Eu coloquei lá no início, lembra? Glicolítico? Lembra? Sim. Nos primeiros slides? Glicolítico. Coloquei assim, ó, anaeróbio, mas coloquei entre parênteses o AN, que ela pode ser também aeróbia. Quando eu falo sistema oxidativo, é sistema oxidativo glicolítico. Todo mundo entendeu ou não? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Deixa eu anotar aqui, ó. Processo glicolítico ser tanto aeróbio quanto anaeróbio. Todo mundo compreende isso? Sim. Quando é que o processo glicolítico ele é anaeróbio? Quando ele tem... Produz lactato. Exatamente. Quando o processo para na formação de lactato. Perfeito, é isso aí. Quando é que o processo glicolítico é aeróbio? Quando entra pro ciclo de Krebs. Quando gera ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Perfeito. Fechou, galera? Fechou. Sim, Bacana fechou. demais. Então, aqui, ó. O processo glicolítico aeróbio forma 38 ATPs. ATPs. Fechou? E o anaeróbio Fechou. formam quantos? 2. 2. ATPs. 2. Fechamos, então? Muito bom, hein? Gostei de ver. Beleza, beleza? Beleza. Beleza. Ok. Tá, a continha aqui ficou bacana, né?
Quando vocês pegarem esse slide para estudar, para rever a matéria, eu espero que vocês façam isso de verdade, tá? Só para entenderem que os 2 ATPs do ciclo de Krebs estão ilustrados aqui, ó, os 2 ATPs. É um ATP aqui e o outro ATP no outro ciclo de Krebs, tá? E não Beleza. esqueçam que nos slides tem os links para vocês assistirem dos vídeos, tá? Assistam os vídeos que estão linkados Bacana. aqui, tá bom? Tem um aqui na cadeia respiratória e tem 2 no ciclo de Krebs. Tem 2 vídeos, beleza? Bom, ficou entendido, então, como é que é formada a ATP a partir da quebra da glicose? Ficou. Vamos para a gordura. Sim. Põe aquela sua tela de Word lá, só para eu tirar um print aqui. Pronto. Eu vou salvar isso para vocês lá, tá? Vou colocar isso para vocês disponível também lá no... Ok, mas pode tirar. Ok. Lá no Arva, tá bom? Está disponível lá. Vamos lá. Vamos falar das gorduras agora. Ismael, gordura é complexo? Não. É extremamente fácil entender se vocês compreenderam a quebra da glicose. É extremamente fácil. Deixa eu explicar rapidinho aqui. Olha para mim aqui. Para a tela. Para mim não, para a tela, né? É o hábito de olhar para mim na sala de aula, né? Quantos carbonos tem um acetil-CoA? 2. Fala para mim, pô. 2. 2. 2 carbonos, sim ou não? Ó, Sim. acetil-CoA, quantos carbonos? 2. 2 carbonos. Fechou? Sim. Olha que maravilha que é para entender o processo de oxidação das gorduras, chamada de lipólise ou oxidação beta. Vamos lá. Vou explicar rapidinho. Dá para ver que, só relembrando, a gordura, o tipo de gordura utilizada para produção energética, ou seja, o tipo de gordura que vai ser quebrada para produzir ATP é o tipo triglicérides. Vocês lembram disso? Lembro. E o que é um triglicérides? Triglicérides é uma molécula de glicerol ligada a 3 ácidos graxos. Fechou? Sim. Sim? Então, Sim. só relembrando, o glicerol não vai ser quebrado. Ele vai ser mantido no nosso organismo. Ele vai formar ou glicose, ou ácido pirúvico, ou vai formar uma nova molécula de triglicérides no nosso corpo. Então, o glicerol não vai ser quebrado para liberar energia para formar ATP. Então, quem vai ser quebrado no triglicérides, Ismael? Os ácidos graxos, essas grandes cadeias de carbono. Fechou ou não? Fechou. Como é que isso acontece na gordura? É extremamente simples. Olha como é tão simples que vocês vão duvidar do entendimento. Como é que isso vai acontecer? Enzimas vão vir aqui, ó, e quebrar de 2 em 2 carbonos para formar o quê? Acetil-CoA. Todo mundo entendeu? Sim. Parece simples? Até o momento, sim. Mas é exatamente isso. Quantos carbonos tem acetil-CoA? 2. Sim? O que vai acontecer na quebra das gorduras? Enzimas vão vir aqui, ó, e quebrar essa ligaçãozinha aqui e separar de 2 em 2 carbonos para formar